Bom, esse é um novo projeto da Be Confident. A gente está chamando nesse primeiro momento de Be Talk. Basicamente, a gente vai conversar sobre experiências e principalmente sobre experiências sobre o idioma, né? Então, esse primeiro bate-papo, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre a experiência de morar fora do país e trazer para vocês um pouquinho da experiência, né? Tanto do aprendizado do inglês, né, para se preparar para ir para fora do país, quanto quando a gente chega no país de fato e tem toda aquela barreira, né, de conversar com pessoas que moram fora, nativos, e a questão cultural, né, que eu acho que é o mais legal, assim, pelo menos da minha parte. Então hoje eu tô aqui com os nossos fundadores, vou deixar aqui a deixa para eles se apresentarem. Fala pessoal, prazer. Meu nome é. Eu tenho que falar. Não, Eu, assim, vai, manda bala. eu não sei se tem que estar perto aqui, eu tô aqui Eu perto. acho que tem que estar bem perto ali. Tem que Sim, estar bem acho que perto. dá. Boa. Fala pessoal, prazer. Meu nome é Robson Amorim, sou CEO e fundador da BeConfident. Fala pessoal, eu sou o Luan Cavalaro, sou CMO e fundador da BeConference também. Boa, legal. Eu acabei não me apresentando. É o primeiro, É o né? primeiro. Eu sou o Daniel, eu sou o diretor criativo aqui na BeConfident, então eu, nesse primeiro momento, a gente pode mudar, tudo pode acontecer até o final dos próximos episódios, mas a ideia é que eu apresente aqui também conte um pouquinho da minha experiência. Então eu vou começar falando, né? Então acho que cada um aqui já teve essa experiência de morar fora, acho que para mim foi muito legal assim, Robson. Talvez seja a pessoa que mais tenha experiência. Se você quiser contar um pouquinho de como que foi pra você, assim, eu acho que vai ser legal pra galera. Não, perfeito. Dá até um pouco de contexto também, né? Um pouco da minha trajetória e até como eu fui para fora. Mas eu comecei a carreira bem cedo com Olimpíadas de Robótica, ali 10 anos de idade. Então foram 8 anos da minha vida participando de Olimpíadas. Isso fez com que eu começasse a explorar várias oportunidades, principalmente fora. E aí, quando eu terminei meu ensino médio, eu decidi que eu gostaria de fazer faculdade. E aí, primeiro eu fui aceito no programa de startups no MIT, que fica em Boston. E foi a primeira experiência ficando fora. E depois eu fui aceito para estudar na Minerva University, que fica no Vale do Silício, São Francisco. E Minerva tem um sistema muito diferente. Então, não apenas eu fui morar fora, mas como eu fui morar em 7 países diferentes. Então, acabei indo para São Francisco, a primeiro momento na Califórnia, mas morei quase 2 anos na Ásia, então em Taipei, na Índia, na Coreia e também na Europa também. Então foi uma experiência absurda, assim. O currículo do cara é gigantesco, hein? E como é que foi, tipo assim, pra você esse primeiro impacto, né? Porque eu acho que é importante você contar um pouquinho como foi seu aprendizado, né, com o idioma, como é que foi a sua relação até você construir. E acho que é isso. Acho que primeiro conta pra gente aqui Não, boa. O mais curioso é que quando eu decidi fazer faculdade fora, eu não sabia falar inglês, né? Então era o último ano do ensino médio ali. Eu falei, pô, quero fazer faculdade fora, faz sentido, é interessante, mas não tinha nem dinheiro e nem sabia falar inglês. Era aquele sonho que você contava pra galera, o pessoal falava, mano, esse moleque aí é Esse doido. moleque é doido. É doido. E aí eu comecei a aprender inglês por conta própria. Então eu comecei a usar aplicativos que tinham na internet, que eram super baratinhos, e também vários recursos que tinha, YouTube, Google, essas coisas da vida, e fui aprendendo. Legal. Só que quando você começa a aprender com esse tipo de coisa, você vai perceber que você consegue entender bastante, você não consegue falar porque você não tem ninguém para praticar. Então você pensa que você realmente entende muito bem e sabe falar muito bem, mas quando você chega lá fora a primeira vez, você tipo, Caramba, caramba, o o que 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 tá tá acontecendo acontecendo? aqui? Você parece um, mano, perdidaço, assim, Exato. perdidaço. Então essa primeira experiência que eu tive, né, foi em junho e julho de 2018, nos Estados Unidos, em Boston. Foi a primeira vez. Tipo, cara, era absurdo, assim, de entender nada. Perdido. Muito legal. O Luan também tem algumas histórias bem legais assim. Eu acho que vale você também falar um pouquinho sua relação, né, com o idioma e também um pouquinho da sua trajetória. Acho que é legal aqui nesse primeiro talk pra galera conhecer um pouquinho você também. Legal, boa. Então, como o Robson comentou, eu também tenho esse background de robótica, né? Então, eu participava de campeonatos de robótica ali quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos. E num desses campeonatos, a gente foi classificado para participar de um campeonato em outro país, né? Na África do Sul. Então, ali com 14, 15 anos, eu não sabia quase nada de inglês. A única coisa que eu tinha aprendido era eu fiz um ano de curso tradicional, ali ia 2 vezes por semana, mas eu tinha aprendido algumas palavras e o inglês da escola também, que eu nem prestava atenção, para falar a verdade. Então, quando a gente passou para essa fase mundial, aí a gente começou a ter que
estudar toda a apresentação que a gente fazia em português pro inglês. Então a gente ficou meio que repetindo as frases, repetindo e memorizando. Então a gente ficou um mês ali repetindo tudo que a gente fazia, repassando várias vezes para memorizar. Quando a gente foi lá para África do Sul participar do torneio, da competição, eu só sabia falar aquilo, né? Então aquelas frases completinhas que eu tinha preparado. Então, para Good apresentar morning. sobre o robô, algumas Ok. How palavras-chave. are you? Yes, no. This is my robot. Eu apresentava o robô, isso faz isso. Tipo, Fugiu igual o do Índia. script, yes. Yeah. Good, É, good. aí, foi difícil. Mas eu acho que eles gostaram que a gente se esforçou, né? Porque a gente Legal. ganhou aquela competição, eram mais de 20 e poucas equipes de várias partes do mundo. Então, por mais que o inglês foi bem básico ali, a gente se preparou bastante, a gente conseguiu passar. Só que aí depois, depois daquilo eu nunca mais estudei inglês, não tinha com o que praticar, não tinha motivo. Então, meu inglês voltou totalmente pro básico novamente, né? E aí eu só fui voltar a estudar inglês ano passado, com a própria Be Confident, né? Então a gente fez um desafio de 60 dias, eu e o Dani, a gente estava Exatamente. junto nesse desafio, onde eu estudava todos os dias com a Be Confident, estando em outro país, e o Dani não estudava, né? Com a Be Confident estando em outro país. Então meio que a gente comparou essa evolução de alguém que estudava e alguém que não estudava, mesmo estando em outro país da língua inglesa. E aí, nesse desafio, que eu de fato tive uma experiência em inglês, tive que pensar muitas coisas e raciocinar. E aí, realmente teve vários perrengues, né? Porque eu cheguei lá no país falando muito básico inglês, só palavras soltas. Hello, good morning. Eu tô indo pra tal país, sei lá. E com o tempo eu fui estudando, eu fui aprendendo novas frases, novas formas de falar e foi ficando cada vez mais natural, né? Uhum. Só praticando o Cab Confident, que é pra praticar conversação mesmo. Legal. Esse desafio aí de 60 dias foi algo bem legal assim que a gente fez. Então, acho que no meio de fevereiro a gente foi para Londres e ficou lá. Documentamos tudo, inclusive. Vou deixar aqui o link para vocês acompanharem, se vocês quiserem assistir como é que foi esse processo. Mas foi algo bem desafiador assim para mim, particularmente por ter esse primeiro contato, né, fora do país e indo com inglês verbo to be de escola particular, de escola pública, quer dizer. E, cara, é complicado, foi complicado, mas conta um pouquinho para o pessoal, assim, para você, Luan, qual que foi esse primeiro impacto, assim? O que que para você chegou e falou, caramba, mano, isso aqui não fazia ideia que ia acontecer Aham, do inglês, né? sim. Eu acho que o primeiro impacto que eu tive, assim, foi chegando no aeroporto mesmo já, né? Então, para ir para os Estados Unidos, eu tinha que passar pela imigração. E aí, como que eu ia explicar? Que eu não ia ficar ilegal no país, que eu já tinha que ir pra não sei o quê, né? Então ali eu fiquei um pouco nervoso para explicar em inglês. Aí o cara fazia perguntas, tipo, ali era um nativo já. Minha primeira experiência com nativo foi naquele instante. E aí ele fazia uma pergunta, eu não tinha nem certeza se eu tinha entendido o que ele tinha perguntado, pra então traduzir. E o celular com pouco sinal, não funcionava o tradutor. E eu lembro que ele meteu um espanhol no meio também. Então ele viu que eu tava ali com dificuldade, ele meteu em espanhol e foi mais fácil, né? As palavras mais parecidas. E aí deu tudo certo. Mas chegando já no país, aí teve vários desafios, né? Pedir comida, perguntar alguma coisa, onde fica tal lugar, ir numa loja, e querer saber o preço. E ali eu fui usando muito a Biconfluent para me ajudar, né? Quando eu tinha internet, e isso me deu bastante base. Só que numa dessas também foram várias vezes situações engraçadas, né? Que tipo a pessoa se esforçava para me entender. Bastante. Meu inglês estava muito ruim, aí se entendia por sinais, sorriso, assim. Pra quem não entende, eu tava acompanhando o Luan e, tipo assim, eu tava documentando basicamente tudo, assim. Então, tipo, eu tava por detrás ali, cara, eu chorava de rir, assim, em algumas situações. No começo foi bem engraçado. Tem inclusive uma história engraçada da gente chegando no aeroporto, que o Luan, não necessariamente com o inglês como um todo, né? Mas a gente tava gravando, né, com o GoPro, e não pode, né? No aeroporto lá é proibido gravar. Aí eu falei, Luan, se a gente gravar aqui, a gente vai ser preso, cara, eu não quero perder meu visto. Aí o Luan, não, tá tudo bem, tá de boa, dá pra gravar sim. Beleza, demos 2 passos aqui, aí o Luan ligou a câmera. Aí a câmera fez pip, pip. Aí o Luan, nossa, parece uma bomba.
olhei pro lado, eu fiquei vermelho, eu falei, Meu meu Deus, será Deus, que alguém velho. escutou, velho? Cara, Ai, é ai. palavra proibida, você não pode, quando você chegar no É a dica, aeroporto pessoal. lá, na imigração, nunca fala essa palavra. Você Nunca pode fala ser essas palavras. preso, levado pra salinha. Cara, falando de GoPro, eu lembro daquela vez que a gente ia no New York lá em Londres também. E aí a gente chegou lá no New York, o GoPro gravando lá e tal. Aí o Dani chegou, colocou a câmera na cara da mulher lá do New York. Ela, Sir, you cannot record it here, sir. You cannot record it. Ele, quê? O quê? O quê? Você pode falar aqui pra câmera? Pode falar. Não tô entendendo. Não tô Não tô entendendo. entendendo. Cara, Quê? isso foi bem E no realmente, começo. e realmente você não tava entendendo. Ela Não perguntando, tava. Sir, you cannot record it here. Eu não Ele, tava yes, entendendo nada. yes, Yes, yes. E o QR Code? quer coisa. Eu fiz a ID, reserva. É, ID. aqui, ó. O cara tá aqui do meu lado, pô. Ai, teve É várias verdade. histórias, né? Várias histórias. Acho que o começo foi bem desafiador, assim. Principalmente porque eu, particularmente, eu sempre estudei escola pública. Escola pública, como vocês sabem, o ensino do inglês é totalmente precário. E eu tive a oportunidade ainda de ter um programa na escola que eu estudava que eles enviavam os alunos para fora do país. Então, se você tivesse uma boa nota e se dedicasse, eles colocavam você no curso e do curso você tinha a oportunidade de fazer um intercâmbio custeado pelo governo. Eu consegui passar por programa, mas não me dediquei para inglês na época. Para mim, o inglês eu falava, para que que eu vou usar isso? E aí eu entrei no programa, ia para as aulas só para fazer nada. E aí, quando eu de fato precisei viajar, eu falei, caramba, se eu tivesse dado valor para isso hoje. É. Então acho que foi uma das coisas que também, né, a gente chegando, acho que todo mundo aqui deve ter vivido isso, que é essa dificuldade, né? Então o Robson contou um pouquinho sobre esse primeiro impacto, né, de você chegar no país, de não entender nada. O inglês que a gente aprende aqui, principalmente nas escolas hoje tradicionais, é muito diferente do que se falado, né, dos nativos, né? Então, eu acho que isso foi algo que, pelo menos pra mim, foi algo bem que eu demorei assim, tipo, putz, o que que ele tá falando, velho? E o inglês britânico, então, né? Eu É, não o sei se sotaque. vocês sentiram Water. isso. É. Our Potter. Mano, é o inglês assim que eu falava, caraca, velho, o que que tá acontecendo? Bem. Acostumado a ver GTA, eu falei, mano, os É, caras não falam isso. aquela musiquinha do GTA de LA. É. É, toda a nossa referência assim, é mais inglês americano mesmo. É, Que bem Exato, já é mais exato, americano. difícil. Ainda britânico, que é várias pronúncias diferentes, fica mais exatamente. treta ainda. E, e- É. e falando um pouquinho, a gente que, assim, dando um contexto, né, a gente durante esse desafio de 60 dias, a gente morou lá em Londres, eu, Robson e Luan, e a gente ficou lá, ficamos juntos, né? O Robson, se quiser contar um pouquinho depois também, Robson, acho que isso vai ser legal. E eu e o Luan, a gente ficou até a gente chegar no apartamento, eu acho que Nossa, temos várias histórias nossa, muitas engraçadas, histórias. mas enfim, a gente moramos por lá e foi muito legal, né? Isso. Então, eu queria ouvir de vocês também, né? Como é que foi esse impacto? Não sei se para você, Robson, você já tinha tido esse contato, né, com o inglês britânico, mas como que foi para você, assim, quando você teve esse primeiro contato? O inglês britânico ele é super abafado, né? E parece que eles falam com, sei lá, um ovo na boca. E então você chega lá e você começa a escutar, mas de certa maneira tem até uma beleza, né? Quando você escuta, fala, caramba, que É interessante. chique, né? É É chique, chique, né? Você é fala, pô, chique. imponente e tal. Então no começo assim eu não entendia muito, mas é uma coisa que eu percebi que o inglês assim, as palavras são as mesmas, né? Como fosse o inglês de Portugal, o inglês do Brasil, e tem alguns padrões de sons, né? E aí, quando você começa a pegar esses padrões e percebe de onde ele tá mudando, você fica prestando atenção. Então você acaba sofrendo ali, tipo, quando você vai pra Inglaterra, nas primeiras 2 semanas, e aí depois parece que virou um inglês meio que normal, virou meio que Uhum, cotidiano, porque você ficou familiarizado com aqueles sons ali. Então no início, tipo, era difícil entender, às vezes falava alguma coisa também, as pessoas também não estavam acostumadas necessariamente com o seu inglês. É isso eh, também. e verdade. aí dá uma bugada, e até a maneira que você vai falando, você vai mudando, você vai deixando mais britânico, vai deixando uma maneira um pouco mais cadenciada, assim. Então acho que foi minha experiência geral quando eu cheguei lá. E aí, no caso do Robson, ele já é bem mais avançado. Então, pra ele se adaptar foi facinho. Pra mim, foi um pouco mais difícil. E aí, o que que eu fiz? Na Biconfident, eu colocava a voz britânica. Porque eu ficava Hum, praticando todo dia ali 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos, só escutando a voz britânica, britânica, britânica também, pra me acostumar à questão a questão da pronúncia. E aí outro problema também era a hora que eu ia falar pra pessoa, né? Então eu queria fazer alguma coisa ali, eu já tinha a frase na cabeça, só que quando eu ia falar ela não me entendia. Então, ué, eu não falei certo, falei errado, será que ela me ouviu? Será que ela me entendeu? Eu ficava, não sabia se ela não tinha me ouvido, me entendido, se eu falei errado, sei lá. Mas aí eu tentava ali várias vezes até ela me compreender. E aí com o tempo fui também ganhando confiança, fui pronunciando da maneira certa, assim. Legal, eu acho que eu também. Acho que a minha maior dificuldade foi
nessas primeiras semanas, acho que as 2 primeiras semanas de entender, porque eu estava muito acostumado. O inglês que eu tava ainda, a minha bagagem de inglês era muito referência de jogos, era referência de filmes. Então, tipo assim, é que nem o Luan falou, né? É uma referência americana, né? O inglês americano. Então, pra mim foi um choque muito grande assim que eu cheguei. Mas eu acho que quando você tá ali envolvido, quando você eh, coloca o inglês, né? E a gente que estava ali vivendo todos os dias, você acaba que, pô, na segunda semana eu já estava conseguindo compreender bastante as palavras e o que as pessoas estavam falando, né? Eu acho que a grande dificuldade, eu acho que das pessoas no Brasil que estão aprendendo inglês é justamente isso, dessa vivência, né? Dessa falta de você tá no meio, de tá escutando o nativo, né? E aí com isso acho que faz com que você aumente não só o seu vocabulário, mas também a forma como você compreende as pessoas, né? Acho que pra mim a segunda Uhum. semana eu já estava conseguindo entender bastante, né? Só a parte da fala mesmo que aí demorou um pouco Demora um pouco mais, mais, né? mas assim, eu acho que foi bem legal, assim. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes quando você está aprendendo inglês, até uma própria experiência quando eu comecei a aprender, você pensa, porque eu tenho que estudar essas regras gramaticais, isso daqui que vai fazer diferença e tudo mais. E aí quando você vai pra fora, primeiro você percebe que várias coisas não faz sentido nenhum. E Exatamente. o segundo ponto é que você começa a perceber que o simples fato de você se expor àquela língua, só de escutar e ficar tentando falar, interagindo, faz com que você tenha uma evolução bizarramente alta, assim. Não precisa ser nenhuma metodologia comprovada por Harvard, mano, whatever, assim, tipo, é só interagir com o nativo, é só você se expor à língua, e você vai meio que aprendendo por osmose, assim. E É. aqui eu Exatamente. fiquei mais, tipo, impressionado, assim, como você aprende várias expressões locais, muda até a maneira como você usa as mãos, assim, você vai meio que espelhando as pessoas, sabe? Ah, falou aquela palavra nessa situação, vou falar também. Ah, Exato. usou aqui, eu vou usar também. Aí você meio que vai. Cada dia é uma palavra nova, é um vocabulário novo, é uma expressão nova. E aí quando você percebe, tipo, você já tá muito mais imerso naquela língua, né? E não pode ser também só você ouvir, tipo, porque o que acontece, pelo menos na experiência, estando lá em Londres, não sei se você percebeu isso, mas dos brasileiros que estavam lá, que não falavam muito bem, a galera tipo assim, a galera ouvia muito, mas não tinha a prática de falar, a prática de ter a confiança de também tentar soltar algumas palavras. Eu acho que isso é muito importante também nesse processo. Pelo menos para mim foi muito importante, né? A primeira semana que a gente chegou, a gente ficou em um hostel lá em Londres, e foi muito bom porque cara, a gente tava conversando com gente toda hora de todos os lugares, tipo, tinha Vários gente, sotaques vários diferentes, sotaques né? Da diferentes, galera da Alemanha, da França, França. da Alemanha, então, tipo assim, eu acho que isso, assim, no começo a galera não vai entender mesmo o que você tá falando, e você muito menos, mas eu acho que é importante Uhum. isso, né, de você falar, cara, nem que você aponte, faça mímica, e é isso que o Robson falou, né, isso vai fazendo com que você vá pegando as palavras, vai pegando a forma como você vai falando, porque a gramática, no final do dia, ela vai servir para te ajudar a montar. Mas primeiro você tem que ter a confiança de falar, você tem que entender, e aí com isso você começa a estudar a gramática para conseguir fazer as frases, né, da forma Uhum. certa, né, a ordem das frases, né, É, tem, mas... É. tem uma coisa interessante que você comentou dos brasileiros que a gente conheceu lá, né? Então a gente ficou em hostel nos primeiros dias, conheceu muitos brasileiros assim que trabalhavam lá e tal, e depois a gente arrumou um lugar para ficar os um mês e meio, mais ou menos. Aí nesse período dos brasileiros que a gente conheceu, a maioria não falava inglês, né? Isso é muito estranho, porque tinha brasileiro Exato, lá que morava 1 ano, 2 anos, 6 anos e não falava inglês, justamente porque eles entendiam, mas tinham dificuldade em falar, eles não praticavam, não forçavam o cérebro a falar o inglês. Porque é nessa hora que você de fato aprende a falar inglês, né? Você não é só exatamente. escutar, mas é também falar. Só que muitos comentavam que o quê? Que tem vergonha de conversar com algum Uhum. gringo, ser julgado, o cara falar, sei lá, fazer ele passar vergonha, né? Exato. Então, um monte de brasileiro que mora lá e não fala inglês, E a porque não própria pratica. comunidade dos brasileiros, eles estão muito próximos, é o que acontece. A galera fica no conforto, É né? De tipo, verdade. ah, eu vou conversar só com brasileiro. E acaba que eles estão num lugar onde eles poderiam estar aproveitando e tirando muito mais, porque quando você vai pra fora e você não fala inglês, cara, você vai trabalhar em serviços bem operacionais, é lavar banheiro, é lavar louça. Mas, cara, quando você tem um inglês, nem que seja intermediário barra avançado, você já consegue coisas bem melhores, tipo. Você já consegue empregos muito mais, né, diferentes desse de operacional. Então, acho que, acho que talvez um dos problemas é isso, né? A galera fica muito presa e quando fala é muito básico, né? Tipo, é É. bom dia, boa tarde, boa Daí noite, não quanto desbloqueia a custa? fala, né? Exatamente, fica travado, né? Aquela,
com um pouco de ansiedade, assim, você ficar pensando, putz, vai julgar e tudo mais. E o que é mais interessante é quando você tá num polo muito multicultural, tipo, existem alguns polos assim no mundo, tipo, Londres é um exemplo disso. Eu acho que em Londres apenas, assim, eu posso estar errado sobre esse valor, mas é alguma coisa próxima disso. Eu acho que apenas 30% de Londres são londrinos, o resto são pessoas realmente internacionais, é um polo realmente muito multicultural. E é a mesma coisa em Nova York também e São Francisco. São lugares assim que tem essa diversidade muito grande. E quando você está nesses polos, é muito comum você não estar interagindo com pessoas que são nativas diretamente daquela língua, tipo, realmente britânicos. Isso, na verdade, até é muito interessante, é muito bom no aprendizado de línguas. Porque uma pessoa que ela, por exemplo, eu conversei com muito francês, várias pessoas de vários países dali da Europa também. Aquela pessoa não tem o inglês como a língua nativa dela. Ela aprendeu quando era pequena, provavelmente, mas não é nativo. Então ela te entende o processo de aprendizado. Então se está cometendo um erro, então a pessoa é muito mais colaborativa, assim. Uhum. E é uma coisa que eu percebi uma diferença muito grande com uma pessoa que é monolíngua, assim, tipo uma pessoa que só fala o inglês, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. A pessoa tende a ser muito mais fechada e tende, eu acho que, mais julgar você, assim, tipo, nossa, você não fala minha língua direito, tá É. fazendo o que no meu país? Verdade, né? Tem Tem um bloqueio, tem né? um bloqueio desse. Mas uma pessoa que ela é de outro país, que ela tenha o inglês como uma segunda língua, ela pode ser o mais fluente possível, mas como ela passou por aquela mesma situação, ela é muito aberta para te ajudar também. Então, eu realmente achei muito interessante isso, porque tanto São Francisco como em Londres, eu meio que me senti abraçado pela própria comunidade daquela região. Então, Uhum. era todo mundo ali, tipo, buscando um crescimento de carreira e, putz, a mímica poderia funcionar. Então, você queria ajudar a pessoa, tipo, De alguma de forma, né? alguma forma, assim. A pessoa Uhum. queria te ajudar, você quer ajudar ela. Então, Uhum. tá todo mundo meio que colaborando. Então, isso é uma Exatamente. coisa muito interessante, assim. Uma parte legal também é que se treina diferentes sotaques, né? Então tem o Exato. francês falando inglês, o alemão falando inglês, todo mundo, e você vai Uhum. melhorando sua habilidade por causa disso, né? E Exato. teve um dia bem interessante que eu tava pegando ônibus lá em Londres, indo pra casa, e aí nesse ônibus, tipo, tinha muitas pessoas diferentes falando uns 4 idiomas diferentes. Sei lá, tinha uma pessoa falando algum idioma da África, dava pra perceber, um idioma meio islâmico, ou sei lá, inglês, português, tinha brasileiro nesse dia. Aí eu fiquei, caramba, quanta língua diferente, isso parece que dá mais motivação pra você aprender idiomas, né? Porque é assim que você se conecta com Uhum. pessoas, né? Através da Exatamente. E a gente conversação. ficou num bairro onde essa quantidade de pessoas, né, Imigrantes, né? imigrantes, era muito grande, né? Então a gente começou morando no centro, ali em Sorro, né, se eu não me engano, e depois a gente foi para esse bairro que era uns 30 minutos do centro. E ali a galera recebeu a gente de, tipo, braços abertos, né? Então a Foi. gente ia nos restaurantes, a galera, brasileiro, aqui você vai comer o melhor sanduíche, conversava com a gente fez aula de boxe, eu e o Luan. Fez aula de boxe. Mano, eu pelo menos não tava entendendo nada nos primeiros dias. O professor falava muito rápido, só que ele foi super receptivo também com a gente, assim. Então, Verdade. é exatamente isso que o Robson falou, né? Quando você tem uma pessoa que fala somente o inglês nativo dela, ela tende a ser menos empática com as outras pessoas. Mas quando você vai para fora, para Nova York, Londres ou qualquer lugar que tenha uma quantidade significativa de imigrantes, as pessoas são muito mais receptivas, né? No primeiro, acho que foi o primeiro dia, não foi? Ou foi a primeira semana que a gente estava lá no hostel e a gente saiu, falou, vamos explorar a cidade, né? Pegamos a câmera, se a GoPro e saímos. Ah, verdade. Aí a gente encontrou um grupo de jovens ali que estavam conversando. Aí a gente, vamos trocar ideia, vamos. Mano, começamos a conversar com os caras. Eles não estavam entendendo nada, depois a gente conseguiu conversar, fomos andando assim, então, tipo, a galera foi receptiva, É né, com a verdade. gente. Uhum. Então, acho que isso é bem legal, assim, né, quando você que tá querendo aprender inglês ou tá aprendendo, se for pra fora do país, sempre tente procurar esses grupos, né, uma galera que realmente vai te receber de braços abertos e, cara, eu acho que é algo bem legal, né. É, esqueci o que eu ia falar agora. Uma É ao vivo aí. uma coisa bem legal que eu achei, assim, que também é uma outra dica que eu dou pra vocês, é aqui no Brasil eu acho que eu não vejo tanto isso acontecer. Quando tem, só tem brasileiro, mas fora tem alguns eventos que você pode ir para praticar inglês, né? Então, tipo, eu esqueci agora o nome, mas é basicamente vão pessoas de vários países que falam várias línguas e você vai lá simplesmente para conectar e conversar, né? Então a gente foi na Uhum. Argentina, tem esses eventos lá fora muito comum. Depois vocês procurem e pesquisem que são eventos bem legais para praticar e conversar com a galera, né, de fora. Cara, eu particularmente enfrentei muitas barreiras, assim, quando eu
tava lá fora a primeira vez. Na Argentina não tanto, até no contexto, acho que a gente acabou não falando, mas o Robson, como ele comentou, ele faz faculdade, né? Ele roda o mundo, a faculdade dele, cada 6 meses. 6 meses? Todo semestre é um país Todo diferente. semestre é um país diferente. Ano passado a gente estava na Argentina, né? Moramos juntos lá. O Robson faz a faculdade e a gente vai junto só pra viver essa experiência Viver a nova. experiência. O idioma novo? Vamos colocar na Claro, Biconfident com aqui esses certeza. aprendizados. Mas assim, tipo, na Argentina eu não senti tanta barreira, pra mim eu acho que foi mais fácil. E a galera lá é muito mais receptiva, assim, tipo, se você for comparar, claro, com a Europa, com fora, eu pelo menos senti, né? É uma galera mais calorosa, também recebe, conversa com você. Enfim, só dando um contexto pra vocês e depois a gente foi pra Londres, né? Então, eu acho que quando a gente chega num país, a gente tem essas barreiras, né? E eu queria entender de vocês, assim, pode ser você, Robson, primeiro, o que pra você foi uma barreira, assim, quando você chegou e o que que você fez, assim, pra, né, tipo, pra driblar essa barreira, né? Não, boa. Acho que existem tantas barreiras assim, eu acho que da língua em si, eu acho que também existem as barreiras culturais. Acho que as pessoas muitas vezes elas pensam, quando eu vou pra fora eu vou sofrer muito com o inglês, mas eu acho que o inglês em si vai ser um processo que vai desenvolver. Eu acho que existem outras barreiras, mesmo da própria cultura, que são muito mais, digamos, severas, muito mais difíceis de você interagir. Então vai da comida daquele local para você se adaptar, vai da temperatura. Então nós como brasileiros que vivemos num país tropical, quando a gente está num país que é muito frio, existe um processo de adaptação e até a questão social mesmo, assim. Então quando eu cheguei em São Francisco, o primeiro choque que eu tive foi o fato, sei lá, as pessoas, o primeiro choque é aquele tipo, todo mundo é meio que vive por si só, sabe? Então todo mundo come por si só, né, não tinha aquela cultura no Brasil, não, bora jantar junto, bora almoçar junto. Então eu tava acostumado a sempre estar comendo com minha família, de domingo sair, essas coisas. E aí foi um choque meio que pra mim, assim, tipo, chegar lá e aí chegar no almoço, você, pô, vou ver alguém pra aqui pra almoçar. Aí, tipo, tá a galera no computador comendo, e aí o pessoal meio que vivendo no seu próprio mundo, assim, e a galera muito mais fechada. Então, até você descobrir quem é os seus grupos, quem você pode confiar, quem você pode interagir, eu acho que você passa ali uns bons meses, assim, nesse Uhum. processo, e você não tem uma resposta, então você tem meio que tateando, sabe? Você é meio que você entra no quarto escuro, você vai tipo, caramba, cadê o sofá? Onde tá a cadeira? E aí você vai entendendo, e aí você também tem que compreender o que aquela pessoa tá querendo transmitir, porque muitas vezes as pessoas são super diretas, principalmente Estados Unidos, alguns grupos específicos são super direto ao ponto. Às vezes tem a impressão que a pessoa está sendo super grossa com você, só que às vezes é só a maneira com que ela realmente se comunica. Então, no começo foi muito esse processo de entender, primeiro, o que as pessoas querem dizer, segundo, como as pessoas também gostam como elas gostam que as outras pessoas interajam com elas. eh, então, acho que isso é um processo bem longo, assim, de adaptação. E o que eu fiz mesmo foi mais me expor. Então, foi me expor ao maior número de grupos possíveis e também participar de vários projetos, interagir com o pessoal, perguntar e conversar. E eu acho que é como no Brasil, assim, tipo, você chega na escola, tem 30 alunos na sua sala e vai ser 3, 4 que vai realmente ser seus amigos ali por Uhum. alguns anos, vai ser aquelas mesmas pessoas. E é a mesma coisa quando você vai para fora também. Então você chega lá, tem vários grupos, várias culturas, existem microculturas, existem as pessoas que são daquele realmente aquele local, mas mesmo aquelas pessoas também têm as suas diversidades ali. Então você vai meio que tentando entender quem é o seu grupo, assim. Legal. E aí, a partir do momento que você encontra seu grupo, acho que as coisas começam a facilitar bastante, assim. E você acha que as amizades que você fez lá fora, das pessoas que moram lá fora, eu sempre tive essa curiosidade, eu morei fora e eu acho que isso foi algo que eu descobri, mas eu queria ouvir de você, assim, é diferente as pessoas, assim, tipo, a forma, eu sei que, claro, cada país tem uma forma, às vezes a gente acha, a gente fala muito, o brasileiro tem muito esse costume, né, a gente que vai pra fora, são secos, que não sei o quê, mas na verdade é a cultura da pessoa, né, daquele país. Você sentiu isso nas amizades também? Como que é essa relação, tipo, amizade fora e Brasil? Não, boa. Eu acho que as amizades, elas, conforme você vai encontrando seus grupos, eu acho que é meio que de tabela você vai acabar interagindo com pessoas que são muito próximas à sua própria cultura também. Mesmo que elas sejam americanas, talvez elas vieram de um background, por exemplo, são filhos de imigrantes, nasceram nos Estados Unidos, são super americanos, mas o fato de ter nascido numa família latina, é,
faz com que a pessoa seja muito calorosa. Uhum. Então, por exemplo, a gente ficou 2 vezes, né? A primeira vez a gente ficou quase 20 dias na casa de alguns amigos em Los Angeles, e depois a gente acabou retornando. O Norman, né, e a Coral, os dois são, tipo, cara, americanaços, assim, tipo, nasceu nos Estados Unidos, fez tudo americano, só que os pais deles são mexicanos, e só esse fato, tipo, de ter nascido numa família que era mexicana, tipo, faz com que a cultura deles seja muito próxima da gente. Então, eles são Uhum. muito americanos ao mesmo tempo que eles são muito latinos, Uhum. então você Legal. acaba tendo uma proximidade, tipo, gigantesca, assim, com eles, e é bem interessante. E eles também, eles com nós também, então é muito mais fácil eles se conectarem com nós, brasileiros, do que às vezes com americanos também. Uhum. Legal Então, isso. existe, eu acho que isso. E aí você vai acabar se aproximando dessas pessoas. Então, é até uma coisa que eu indico, assim, você não precisa fazer amizade com uma pessoa que é super seca, aquele americano padrão que você vê em filme, que a família chegou em 1600. Tipo, também, eu tenho vários amigos também, você acaba, aquela pessoa te entende, você entende ela, e você vai meio que gostando até das diferenças, você aprende muito nesse processo. Mas eu acho que você acaba se aproximando com pessoas que são muito mais próximas de você. Legal. Uma coisa interessante que isso que o Robson falou, né, de ir conhecendo novas pessoas, se conectando e tal, eu acho que traz muito para um desenvolvimento pessoal também, né? Porque isso te desafia a se conectar com pessoas novas, com diferentes olhares sobre a vida, diferentes formas de se conectar, diferentes formas de ser amigos, né? Tem pessoas que gostam de sair, tem pessoas que gostam de se juntar para ir em concertos, em shows, em sei lá o quê. Então, eu acho que nesses meses aí que eu morei fora, eu senti muito essa transformação meio pessoal mesmo, sabe? Como me desenvolveu como pessoa, me fez conhecer mais gente e tudo. Acho que foi uma experiência bem bacana. E eu acho que, tipo, tem vários desafios, né? Quando você vai morar fora, tipo, como você vai se locomover naquele lugar, quais são os Uhum. transportes públicos certos, o preço das coisas, aqui é mais barato, ali é mais caro, é melhor você aqui, ali para comprar não sei o quê. Mas acho que o principal mesmo é você ser um ser humano dentro daquele novo ecossistema, né? Então você vai ter que ter novas amizades, senão você vai ficar maluco, né? Uhum. Tipo, você vai pro Verdade. país, você vai ficar só naquele mundinho, ah, vim pra esse país pra ganhar dinheiro. Só que você fica naquela, não conhece ninguém novo, não faz amizade, você vai ficar maluco. O ser humano precisa Exatamente. se relacionar. E o que faz as pessoas se comunicarem é o idioma, né? Falar as palavras, saber se comunicar e tudo. É isso que vai fazer você se conectar com outras pessoas. Então, pra mim, foi muito desafiador isso, né? Então, a gente chegou lá, ainda bem que a gente tava junto, né? Não tá totalmente sozinho. Uhum. A gente foi passando pelos perrengues junto e ficando num hostel aqui, num hostel ali, aí levava a mala pro outro lado de Londres, Quebra-mala. quebra a mala no meio do caminho. Então, tem esses desafios, mas eu acho que depois de um tempo, quando a gente conseguiu se estabilizar ali, o desafio maior foi, tipo, ter novas experiências mesmo, né? Você estava num país novo, então você quer conhecer os lugares turísticos, você quer conhecer pessoas que moram ali, que têm uma visão de mundo diferente de você, e aí você precisava do idioma. Então, eu só fui conseguir conversar com as pessoas ali pro dia 20 e pouco, 30, que foi ter conversas um pouco mais completas, né? Não Uhum. só, onde fica tal não sei o quê, pode me ajudar com isso, não sei o quê, não sei o que lá. Então, foi no momento que eu precisei perguntar sobre a vida da pessoa, responder sobre a minha vida, perguntar sobre os sonhos dela e não sei o que, não sei o que lá. Então isso foi me dando mais bagagem, foi me ajudando a desenvolver meu inglês, né? Porque eu fui me Legal. expondo a, tipo, realmente conhecer pessoas, fazer amizades. Precisam melhorar as técnicas de conversão. Tem um negócio muito legal. Bom, quando um homem solteiro vai para É, outro país, aí tem é, O um pouco aquecimento das leads. os outros desafios, daqui a né? pouco acho que é um bom assunto pra gente conversar. O Mas CRM bem completo. É outro vídeo esse daí. É outro é podcast. outro podcast, dá um Outro canal. podcast. Dá... É um novo vídeo A aí. gente podia fazer um canal só disso. Porra. É, Mas uma coisa muito legal, assim, interessante que eu acompanhei, eu acho que eu tava muito próximo, assim, de todo o processo do Luan, porque assim, foram 60 dias gravando todos os dias, e tipo assim, eu revisava o vídeo todos os dias. Então, tipo assim, além de ver o Luan falando, eu vi ele 3, 4 vezes a mais o mesmo dia, Nos vídeos, nas cenas gravadas ali, cenas né? gravadas, e tipo é. assim, aquilo fica na cabeça. E uma das coisas que eu percebi, assim, que também ajudou muito, né, nessa parte de conversar com as pessoas, foi justamente quando você estava utilizando a Be Confident, e aí ela começou a gerar algumas perguntas mais pessoais, e tipo assim, ah,
quando você ganhou o prêmio lá no Mundial, né, de robótica, qual foi o seu sentimento? O que que você sentiu? E aí É, você tem que explicar aquilo, você busca palavras, você busca uma forma de você se expressar em outro idioma. E eu acho que para é. mim é a principal barreira, né? Como você se expressa na língua nativa, que nem aqui eu tô falando, sem pensar muito, eu consigo me expressar, se eu tiver com raiva, se eu tiver triste, se eu tiver qualquer coisa, eu consigo explicar. Mas quando você tá aprendendo um novo idioma, acho que isso é uma barreira, né? Sim. Conta um pouquinho assim pra galera, como que foi esse processo, né, de você ter que, quando você começou a ir para esse lado um pouco mais complexo de se explicar, de se expressar, como é que foi para você, assim, isso? Uhum, esse é um bom ponto. Realmente é muito diferente você se expressar no seu idioma materno, né? O que você cresceu e o idioma que você está aprendendo, porque, tipo, você quer falar muito rápido, só que você não tem a bagagem ali para falar, usar as palavras que você usa no seu idioma materno. Mas até hoje eu tenho essa dificuldade, né? Quando eu quero me expressar de tal forma, eu ainda não consigo, tipo, 100%, mas já evoluiu bastante. E eu senti que evoluiu muito nessa época que eu tava no desafio, praticando o Cabe Confident. E sempre que ela me perguntava alguma coisa sobre minha vida, tipo, a gente tinha vários temas para conversar com a Cabe Confident. Então ela me falava sobre Londres, me falava sobre marketing, sobre vários assuntos que eu gostava. Só que os assuntos que mais me faziam pensar e falar eram quando perguntava alguma coisa de mim, sobre o meu passado ou sobre o meu futuro. Então me forçava a pensar, tipo, qual foi o presente mais legal que você recebeu quando era criança? Aí eu pensava e começava a tentar falar aquilo com base na minha lembrança. Então, aquilo dava um esforço muito maior de tentar falar o inglês do que só responder uma pergunta fácil, tipo, o que você quer pedir no restaurante? Aí eu faço uma frase ali qualquer. Era muito melhor quando eu puxava na memória, sabe? Isso é uma coisa boa da Bconfident, que ela fica conversando com você, tem esses temas e te faz desbloquear o seu idioma muito mais rápido, né? Uhum, legal. Dessa forma. É, que nem o Luan comentou um pouquinho no início, ele estudou todos os dias com a Confident. Eu, particularmente, eu estudava quando dava. Mas assim, eu acho que a minha principal barreira foi justamente isso, é você se expressar, porque assim, nas primeiras semanas, o básico você aprende, né? Tipo, perguntar onde tá tal coisa, quanto custa, bom dia, boa tarde. Mas quando você vai para o nível mais complexo, né, de você tentar se expressar, por exemplo, na primeira semana que a gente tava lá em Sorro, no hostel, e a gente saiu lá para conversar com a galera, cara, eu queria poder conversar com a galera, expressar, falar, e não saía. Tipo, eu falava, caramba, mano, que dificuldade. Aquilo me dava mais gás pra falar, eu preciso, cara, ficar fluente, porque eu quero me expressar da forma que eu quero para as pessoas, né? Eu quero poder falar para as pessoas exatamente o que eu quero, tipo, que nem aqui no Brasil. Pô, quando você vai em algum lugar que você precisa desenrolar, né? Precisa conversar com a pessoa, cara, você tem as artimanhas, mas em outro idioma é muito mais complexo, né? Muito, né? E mesmo assim a gente conseguia. É, acho que Com a consegui. simpatia de brasileiro, Isso ajuda. isso Simpatia de ajuda brasileiro bastante. ajuda. Então, cara, É. foi muito legal, assim, e pra mim foi, acho, a principal barreira, né? Porque quando, se você vai estudando o básico, que não Luan falou, fazer uma pergunta no restaurante, essas coisas, você, cara, um mês você já tá craque nisso. Tipo, se você for pra Inglaterra ou pros Estados Unidos, você consegue falar e entender muito bem. Agora, quando a pessoa sai daquilo, daquele roteiro, aí é que começa a dificuldade, né? E É, começa a barreira. E aí eu acho que entra num tópico bem legal, que é, cara, isso, quando você começa a evoluir, sair dessa barreira, eh, o inglês ele não só possibilita você a conhecer e conseguir se expressar para outras pessoas, e aí com isso você vai, né, culturalmente entender como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa vive, mas também começa a te abrir portas para oportunidades. Que nem o Robson, é um grande exemplo aí, né? Ele falou bastante sobre, mas eu acho que queria entender de vocês, assim, o que que vocês sentiram que impactou na vida de vocês no sentido de oportunidades, não só de emprego, mas de oportunidades como um geral, né? De abrir portas, assim, como um todo. Eu acho que o inglês, ele, para mim, é um divisor de águas, assim. Eu acho que todo mundo deveria aprender inglês. E se você não tá aprendendo inglês ou você ainda não tem inglês fluente, provavelmente você tá literalmente deixando a sua carreira em stand-by, assim. Você poderia estar crescendo muito mais rápido. Talvez você esteja crescendo, se esteja crescendo, você poderia estar crescendo 10 vezes mais rápido. Eu acho que tem vários fatores para isso. Então, o primeiro deles é acesso a conhecimento. Então, quando a gente estava vendo as Olimpíadas de Robótica, que a gente estava ali desenvolvendo as coisas, cara, eu pesquisava alguma coisa em português e eu iria achar 100 vezes mais coisas e coisas mais valiosas em inglês, até porque eu acho que a biblioteca mundial de conhecimento, ela é muito maior em inglês. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, se você não tem a capacidade ainda de fazer uma pesquisa boa em inglês, cara, você tá tipo, sei lá,
anos-luz atrás de muita gente que sabe o inglês e está desenvolvendo dessa maneira. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E quando você está aprendendo qualquer coisa, assim, pode ser artes, pode ser dança, pode ser música, pode ser programação, pode ser engenharia, pode ser negócios. Cara, tem essa questão do conhecimento, que é o principal ponto, e tem outra questão que também é conexão de pessoas, entende? Então, muitas vezes, uma coisa que eu percebi muito, quando eu fui pro Vale do Silício para estudar, e depois quando a gente fundou a Biconfident, que a gente teve a oportunidade de levantar capital lá, conversar com investidores, um monte de coisa, é que, tipo, sempre você vai encontrar uma pessoa que talvez seja ali um top 5 melhores do mundo em alguma coisa, e provavelmente essa pessoa não fala português. Então, você quer contratar um engenheiro, ou você quer alguma coisa específica em machine learning, ou alguém que é muito bom de comunicação, que é muito bom, sei lá, de marketing digital, essas coisas. Tem muitos bons no Brasil também, eu acho que marketing digital especificamente no No Brasil, eu acho Brasil é que é muito bom. muito, O muito Brasil é bom. muito É. bom. Talvez não seja o melhor exemplo, porque aqui eu acho que a gente tem muito bom. Mas também tem pessoas que são muito boas lá fora, assim. Sim. E quando você não sabe falar o inglês, você não apenas não consegue acessar o conteúdo, mas você também não consegue criar rede de relacionamento entre essas pessoas, assim. E então acho que isso tem um impacto gigantesco e você acaba ficando meio que concentrado aqui no Brasil, assim. Então você não consegue crescer direito na sua carreira porque você não consegue aprender, você não consegue se conectar com essas pessoas e não se conectando com elas, provavelmente vai ser muito difícil você querer ser uma das melhores pessoas do mundo, independente da área que você queira ser, entende? Então eu acho que isso tem um impacto muito grande. Então, a partir do momento que eu aprendi o inglês, eu tinha o inglês já mais fluente, já estava mais desenrolado, conseguia me comunicar, criar relacionamento, interagir com as pessoas, eu comecei a perceber que, tipo, cara, eu tinha uma oportunidade gigantesca de aprendizado, assim, uma velocidade muito maior que antes, sabe? Uhum. Então, quando a gente fundou a Biconfident, por exemplo, eu estava aprendendo sobre fundraising, né? Que no caso é essa questão de levantar capital. E, cara, meu principal mentor nesse processo de levantar capital foi o Brian. O Brian, tipo, americano, ele fundou a Viva Real e ele vendeu por quase 600 milhões de dólares para o grupo da OLX. Ele é americano, ele fundou a Viva Real aqui no Brasil, é uma das competidoras da Loft, ele vendeu tipo 2016. E, mano, cara americano muito bom, manja muito de fundraising, tipo, cara, o deus assim. Hum. E se eu não soubesse falar inglês, tipo, eu não teria aprendido tanto com ele, eu não estaria no WhatsApp toda hora, Brian, pô, esse daqui é esse caso, cara, tem esse perfil de investidor. E aí foi ele 3 meses só conversando com o Brian, interagindo fazendo as coisas, foi que a gente conseguiu ter um resultado muito grande no fundraiser da Biconfident, Uhum. entendeu? Então, pô, a gente levantou aí 3 milhões de reais, veio investidores, tipo, esse CFO do Nubank, o André, fundador do Quinto Andar, tem outro Brian, que também é o fundador da Passolha, que foi uma das empresas que passou pela IC, várias galeras muito boas no Vale, e foi essas interações. E o Brian aqui é um desses exemplos. Também tive vários outros amigos que me ajudaram nesse processo de fundraising, também americanos, pessoas da própria Inglaterra. E, pô, se eu não falasse inglês, Estaria anos-luz eu atrás, estaria né? nos luz. Eu teria que aprender fundraising, talvez, com uma pessoa aqui no Brasil, O Google. com o Google. Talvez você levantaria 10 mil de, de Entendeu? capital. Claro, no Brasil tem muitas pessoas boas. Mas uma coisa também que eu percebi nesse processo, acho que até um choque cultural que eu tive, cara, é muito mais difícil você acessar uma pessoa muito boa aqui no Brasil do que é lá fora. Uhum. Então lá fora, tipo, eu mandava um LinkedIn pra galera, mano, a galera já fez um exit absurdo. A pessoa responde seu e-mail, troca ideia, você interage, pô, aprende pra caramba. Você vai num. Mano, tem aquele café, lembra que a gente foi lá em Palo Alto? A Sim. gente Sim, tava com no, o mano. cara da Apple lá. Mano, fui com o cara da Apple, mano, o cara criou o Vision Pro, entendeu? Um O brasileiro, cara. brasileiro. Isso dá um É, podcast também, mas, isso é um cara, podcast. isso é surreal mesmo, porque isso que o Robson tá falando é, cara, bizarro. Lá fora você consegue acessar essas pessoas muito mais fácil. Esse brasileiro é uma parte, É, um caso à parte, é, porque ele fala português. Mas ele é. tá lá há 30 anos já, né? Então, Exatamente, há 30 anos. O cara, ele tinha a patente do Flash, né, da uhum. Apple. O cara, ele, enfim, o Face ID, ele tinha a patente do Face ID Que e doideira. ajuntou Ele criou a primeira impressora a a cores, né? cores. Cara, o Alguma cara, coisa Primeira assim. o pai impressora do cores. Semic, Mano, o pai das cores, Um o velho. cara já era brasileiro. um nível bizarro, assim, na Apple, foi na Google E também. o cara recebeu no É, quintal dele, assim, Jaritos, que é um refrigerante mexicano, Mexicana. é, conversando com a gente lá como se fosse uma pessoa é. completamente normal, né? É, Mas, isso foi da enfim. hora. O próprio, assim, eu falei do Brian, tipo, no caso, depois que a gente já tinha levantado o primeiro cheque ali, mas até antes disso, tipo, até a gente chegar nele, tipo, toda a parte de fundraising com a Latitude foi em inglês, entendeu? Uhum.
Então você começa a imaginar, pô, se eu não soubesse falar inglês, eu não teria ido para esse programa primeiro no MIT, eu não teria conseguido ler tantos livros que só tem inglês, tantos artigos científicos que só tem inglês, não teria ido fazer faculdade fora, não teria morado em tantos países. Então, tipo, cara, só o fato de você. Existia um Robson que não falava inglês, e a partir do momento que eu aprendi a falar inglês, começou a abrir as portas. Sim. Não foi que, tipo, eu me tornei muito melhor, tipo, sei lá, do meu último ano do meu ensino médio para 2 anos depois. Porque existe uma barreira ali, tipo, até o meu primeiro ano do ensino médio, era aquele menino da escola, da Olimpíada de Robótica, tinha as medalhas ali, mas tirando isso era aquilo. Aí quando eu aprendi inglês, aí eu falei, porra, caramba, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, consigo viajar para tal país, consigo aprender isso daqui, consigo me conectar com tal pessoa. E aí virou meio que uma bola de neve, assim. Uhum, Isso é legal. legal. Eu consigo ver isso na minha vida também. Eu aprendi inglês agora bem mais recentemente, né? O Robson fala inglês há uns 4, 5 anos, né, Rob? Uns Da 4, hora que você 5 anos. saiu do ensino médio. Mas o meu é mais recente, né? Então eu consigo ver tudo isso que tá acontecendo agora. Então, tipo, então eu comprei um livro que tava em inglês, né? Que não acho que não tem a tradução dele para português. Aí hoje em dia eu consigo assistir podcast, entrevista, anunciamento de tal empresa lá em inglês, eu consigo assistir, consigo entender. Ah, uma coisa besta assim, mas que é interessante, tipo, meme. Você tá, eu tô lá no Instagram, Uhum. começa a aparecer vários memes em inglês pra mim, e eu consigo entender, entender as jogadas ali. Eu fico feliz, falo, caramba, já tô entendendo uma coisa que eu não entendia antes e tal. E também sobre conhecer pessoas que podem nos ensinar coisas, né? Isso eu também aprendi bastante esses últimos meses, tendo essa experiência de morar fora, conheci pessoas que, sei lá, o meu ponto ápice foi quando eu tava conversando em inglês com outro fundador de outra empresa que fazia não sei o que com inteligência artificial, e eu tava trocando ideia com ele perguntando o que que eu fazia nesse campo, eu perguntei como ele fazia pra, sei lá, o funil de vendas dele, e eu fui trocando uma ideia com o cara, falando em inglês, sei lá, que 2 meses antes eu não falava nada, né? Então, realmente, o inglês é um divisor de águas, assim, essa Exatamente. Pra mim, vida. a virada de chave foi os memes. Quando eu peguei o meu primeiro meme, que eu falei, caralho, eu tô entendendo isso. Aquele, né? Isso é Sabia legal. que em inglês 10 mais 10 é a mesma coisa que 11 mais 11? Hum, Quanto é 10 mais 10 em inglês? 20, E quando é 11 mais 11? 22. 22. Ah, 22, entendi. Que merda. Aí, ó, Que... aprendam inglês pra Aí, isso, pessoal. quem não entendeu, be confident. 22. É, ó. Mas, mano, eu acho que isso. Essa foi boa. Só que eu acho que isso pra mim foi uma virada de chave, porque, tipo assim, eu até o começo do ano eu tinha um inglês bem básico, meu inglês ainda não tá, nossa, tô fluente, mas eu acho que agora, essa viagem, o acesso que eu tive, as pessoas que eu conheci me fez ter mais gás pra aprender, porque, tipo assim, uma coisa que o Robson falou que é muito importante, né? Pelo menos na época, não só da faculdade, mas eu acho que qualquer conhecimento que você queira aprender, você vai ter muito mais acesso e ele vai estar em inglês. Então, tipo, começa aí, né? Começa que para você ter acesso à informação de qualidade, você vai ter em inglês. Então, se você não souber inglês, quando você for pesquisar ou for estudar, seja lá qual seja, você vai ver em português. E aquele conhecimento talvez já esteja defasado, né? Então, isso mostra o quão à frente. Não é uma questão de a pessoa ser mais inteligente, mas ela ter acesso à informação que você não tem. É, Então, acho que isso é o principal, para mim, boom, assim, do inglês. E aí, com isso, é bola de neve, é conexões, conhecer pessoas, e você ter exatamente. acesso a pessoas que talvez você não teria em inglês. Por exemplo, o LinkedIn, se você for se conectar com pessoas de fora, cara, e que nem o Robson falou, você mandar uma mensagem e falar, pô, queria conversar sobre tal assunto, sei lá, sobre marketing ou sobre qualquer seja o assunto. A pessoa ela vai te receber, você vai pode marcar uma call, mas se você não souber inglês, você vai conversar com pessoas aqui do Brasil que talvez estejam bem atrás ali, né, de conhecimento em relação àquilo que você busca. Então É, acho que para mim a principal virada de chave é isso, é ter acesso a conhecimentos e estar sempre à frente, não em questão de ser melhor, mas sim, pô, e estar atualizado, né, em tudo que está acontecendo. Então, acho que o inglês, para mim, ele foi fundamental, ele está sendo fundamental nesse sentido, né, de aprender, de conhecer. E fora as conexões que a gente fez lá fora, conhecemos gente pra caramba. Acho que, pra mim, eu acho que uma coisa que me motivou bastante, assim, falar, caramba, eu preciso. Foi aquele evento que a gente foi lá em Buenos Aires, com a galera, acho que foi da Latitude, né? Que a galera tava falando só espanhol e inglês, ah, foi. que foi eu, você e o Robson, né? E a galera tava conversando, e a gente conseguiu conversar, conseguiu desenvolver lá mais o espanhol, mas, cara, eu falei, caramba, que doideira, né? Tipo, só por ter um conhecimento básico sobre uma língua, que era o espanhol,
eu tô tendo acesso a esse evento, conversando com pessoas, e imagine eu sendo fluente em inglês, eu posso conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, estando aqui no Brasil ou indo É, para o país, isso né? até dá mais vontade de aprender mais idiomas, né? Quero aprender inglês, Exatamente. espanhol, agora eu quero aprender Eu tô francês, aprendendo alemão italiano. agora, até Legal. porque Aprendendo alemão? a gente tá indo pra Berlim. A gente tá indo pra Berlim, E o pessoal. mais Legal. curioso, até Mentira. uma curiosidade sobre o Luan, tipo, ele virou mais amigos dos meus colegas da faculdade do que eu. Mano, ele direto tô conversando com a galera, não, porque o Luan blá blá blá, e o Luan sei lá do quê. Não, sábado eu tava numa festa com o Luan, e domingo eu tava jogando bola com o Luan, e aí começa a ver o Luan no stories da galera, aí o Luan começa a ser chamado pros aniversários. O É, Robson não? O Robson não. eu sou um cara mais social, né? O Robson O é Luan é mais. muito mais social, O eu sou Luan é muito muito mais. social. eh, Não, a gente em Londres lá, o Luan tosse toda noite lá, fala, vamos fazer o network ali. fazer o network ali. Hora do network. Do network. Hora de praticar inglês. Era isso que eu falava. É o inglês que não te conta. É, Aquele. e é o que o inglês proporciona, né? Exato. Então, tipo, pô, o cara aprendeu inglês, tava desenrolando, e aí você aumenta bastante, assim, a galera. Então, uma pergunta. Quantos países, assim, pessoas que você já conversou, que virou amigos seus, assim, pelo menos uns 7 países diferentes, assim, que você trocou De ideia qual com... país? É Ou... países aleatórios, assim, que você teve a oportunidade de conhecer mais a cultura. Não, você tá ironizando. Calma. Não só isso, pode Minerva, né? Mas Sim, sim. mas quais são os países assim aleatórios? Você conversou, você falou, Não, caramba, foi muito legal. nunca Uma ouvi boa falar pergunta. desse país e aprendi por causa falava inglês, troquei ideia. Tanto que até esqueci o nome do país já. Qual que é? Eu conheci muitas pessoas nesse meio tempo aí, de vários países diferentes. Então foi a maioria falando inglês, alguns foi falando espanhol. Mas teve muitos interessantes. Eu tenho um que esqueci o nome do país, que ele fica ali embaixo da Rússia, em cima da. Cazaquistão? Não, Cazaquistão, eu conversei com a É. menina da Cazaquistão também. Assim, é muito legal. Teve uma. Teve de vários países, teve de Japão, da China, que eu fui conhecendo por Japão, aí. da China. A gente E foi aí, jogar, a gente jogou, acho que eu lembro que lá na Argentina, a gente, Costa Rica. Costa Rica, a Costa gente Rica, jogando Mongólia, poker lá com a México. galera de todo, mano, isso aqui é doido, né? Quando você fala a língua, tipo, lá na Argentina ainda meu inglês tava básico, mas mesmo assim a gente conseguia entender. Então, tipo, a gente tava jogando poker lá com a galera, aí tava eu, o Robson, você, tinha uma amiga do Robson que era, acho que ela, Da qual que era? Índia? Acho que Não era da sei, Índia, Da né? Singapura. 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 É. Cara, isso é doido, de quando você tem. Só você tendo o básico, você já consegue entender e se comunicar, né, um pouco Uhum. com a galera. Imagine você fluente, né, ou se expressando, enfim, acho que isso é algo bem legal. Então, meus roommates na faculdade, tipo, o primeiro semestre, um roommate meu era do Cazaquistão, o outro era argentino. Aí no segundo semestre era os mesmos, tinha um brasileiro também. Aí depois foi um ucraniano. Tipo, mano, uma galera É, vai viver, vai interagir. Aí tem o ucraniano, aí tipo, teve meus flatmates na Índia, que um era do Egito, e tinha outra menina que era da hora. da Afeganistão. Mano, uns países assim, mano, muito diferente, uma cultura muito diferente. E é Isso é legal muito aprender doido, sobre né? essas culturas. Uhum, Pô, pergunta, curiosidade. Você quer entender por quem realmente morou e vivenciou aquilo. Porque uma coisa que eu percebi também quando eu fui pra fora é que existe muito viés sobre o que as pessoas falam dos países. Existe um uhum, viés do que é a Europa, do que é a Ásia, do que é um país, sei lá, Israel, Palestina, não entrando na parte política, digamos, de pessoas em si. Quando uhum. você vai conversar com uma pessoa que nasceu e morou naquele lugar, você tem perspectivas, tipo, Totalmente diferentes, totalmente né? diferentes do que aquilo que a gente vê na mídia. Entendeu? Exatamente. E é muito diferente. É interessante quando você começa também a ter essa oportunidade de acessar essas perspectivas na fonte. Deixa eu conversar com uma pessoa que tá realmente vivendo aquilo, tá vivendo, por exemplo, muitas vezes uma guerra, sabe? Uhum. Então, quando teve aquela invasão da Rússia dentro Da eh, Ucrânia? da Ucrânia, eu tinha muitos amigos, a maior parte ucranianos, e também tinha amigos russos, Aham. entendeu? E, pô, foi muito legal, não a parte da guerra, Uhum. mas muito legal a oportunidade que eu tava naquele momento, a gente tava na Coreia naquele momento, pô, eu fui trocar ideia com a galera, falei, pô, como aconteceu esse conflito, entendeu? Qual era a relação Rússia e Ucrânia naquele momento? Eu comecei a descobrir várias coisas, que tipo, cara, todo mundo na Ucrânia falava russo, porque existia meio que uma colonização de muito tempo, tinha os países na fronteira que falavam russo, às vezes nem falavam ucraniano. E aí mostrava, tipo, toda a parte, tipo, como os ucranianos queriam ser independentes, teve a história da bomba atômica, que eles perderam a bomba atômica porque os caras pediram, e aí depois invadiram Hum, eles. E aí quando você começa a entender a história por trás, aí você começa a acompanhar aquele evento por eles, pela família, interagindo, aquele é muito É uma outra enriquecedor, é perspectiva, outra né? perspectiva. Aí quando você lê um artigo na internet, você fala, mano, Não é isso. não é isso. Existem coisas, Aham. familiaridades, mas existe meio que uma lupa
que o pessoal coloca uma lente e não é exatamente aquilo que as pessoas que moram ali passam, sabe? Uhum, É verdade. exatamente. Fica mais inteligente, né? E isso pra tudo, né? Até pra Uhum. cultura. Às vezes você tem, tipo, você, sei lá, você olha assim, você fala, putz, tal país, o prato típico é tal coisa. Aí você conversa com a pessoa, ela fala, não, a gente não come isso, mas não é tradicional da nossa. Eu percebi muito isso, abrindo um parênteses, porque eu sempre viajei, eu tive a oportunidade de morar no Nordeste, né? Eu fui criado lá. E quando eu morava em São Paulo, eu tinha uns 8 anos, eu ouvia muito falar do Nordeste. Ah, que o pessoal come isso, que sei o quê. Quando eu fui morar lá, era outra realidade. E quando eu saí do Era país, você muito fala. melhor. É... A comida era muito melhor. Era... E a comida nordestina já é boa. Nossa, a nordestina é muito boa. E quando você É. sai do país, cara, que você tem acesso a outras culturas, você fala, mano, que surreal isso, né? Isso vai a nível de cultura mesmo, né? De você entender, tipo, tradições, comida, enfim, é uma coisa muito legal. Até uma curiosidade, assim, que eu descobri, e foi bem interessante, porque o meu roommate no primeiro semestre que eu comentei, ele era do Cazaquistão. E aí eu perguntei, cara, o que é uma comida típica do Cazaquistão, assim, que vocês comem frequentemente? Aí foi um choque pra mim. Ele virou pra mim e falou, carne de cavalo. Aí Caramba. eu, como assim carne de Sério? cavalo? Não, a gente come carne de cavalo. Aí eu falei assim, mas é uma raça específica, alguma coisa? Aí ele falou, não, existem raças específicas que a gente come de carne de cavalo. E aí é um choque pra gente. A gente Sim. falou, puta, caramba, carne de cavalo? Que doideira. Mas é o interessante, né? A oportunidade de você falar inglês, interagir. Eu perguntei, cara, mas você sabe por que vocês comem de carne de cavalo? Assim, qual foi a criação disso? E ele começou a me explicar que o Cazaquistão, tipo, primeiro, é muito gelado, várias partes, e é um país muito montanhoso que não dá pra plantar. E para precisar sobreviver, no passado, as pessoas elas precisavam se locomover muito entre as regiões. Então eles não conseguiam ficar no mesmo lugar, porque não dava para plantar. Então eles tinham que ir saindo e migrando dentro daquela própria região entre as épocas do ano. E o cavalo, eles conseguiam levar, eles não conseguiam trazer um boi junto. Entende? Então foi Uhum. meio que uma adaptação técnica, meio que eles entenderam quais eram as melhores carnes que eram mais saborosas de cavalo, quais tinham assim quais eram as melhores para também viajar, que tinha melhor resistência. E aí meio que eles selecionaram isso e foi uma coisa meio que adaptada e surgiu hoje. Então às vezes você julga, nossa, vocês comem carne de cavalo, que É. estranho. Mas quando você vai entender a história, você fala, caramba, os caras, Caramba, tipo, faz sentido, que né? faz sentido, que Uhum. interessante, entendeu? Então Exatamente. é bem legal. Legal, gente. A gente tá chegando ao final aqui. Antes da gente encerrar, né? Eu acho que queria agradecer também vocês, e a todo mundo que está assistindo a gente. Como eu falei no começo, tudo pode mudar, pode ter mais episódios, pode ser que não tenha. A ideia é que a gente continue. Mas eu queria que vocês dessem uma dica. Eu acho que cada um aqui tem experiência suficiente para falar, tipo, um pouquinho sobre o aprendizado, né? E deixar um aprendizado para quem está aprendendo inglês, né? Então, eu queria ouvir de cada um de vocês. O que que vocês deixariam de dica para quem está aprendendo ou quem já fala um pouquinho e quer de fato chegar nesse nível, né? De poder conversar e se expressar em inglês. Boa, acho que eu posso começar? Pode começar. Eu acho que tem duas coisas muito interessantes assim. Acho que a primeira é que falando de aprendizado quando você já é adulto, né? Eu acho que uma diferença muito clara entre uma criança e um adulto é que a criança, ela existe tem uma parte cognitiva nisso, que ela tem um filtro que meio que faz com que ela sinta menos medo de ser julgada. E quando você é adulto, você acaba meio que pensando muito, que a gente chama de overthinking, né? Você fica um pouco medo, tipo, putz, eu vou falar tal frase, se eu vou errar e as pessoas vão me julgar e tudo mais. Então, isso é um processo que, tipo, realmente tem um impacto muito grande no seu aprendizado, entende? Então, você tentar trabalhar o máximo disso possível e tentar, tipo, realmente cometer o maior número de erros possíveis, na realidade, você está aprendendo muito mais rápido, assim. Quanto mais erros você cometer, mais você vai aprender e mais rápido você vai realmente evoluir, assim. Então, acho que a primeira dica, que foi uma coisa que eu demorei, eu sou um cara que eu sou muito mais tímido, eu sou um cara muito mais, na minha, assim, mais introvertido. Então, eu tive realmente essa dificuldade no começo, que eu ficava com um pouco de medo, tipo, putz, vou falar, interagir. Na minha própria língua já era mais difícil, e Uhum. ainda agora uma língua nova, você tem essa certa barreira. É diferente do Luan, cara, mais social butterfly, já sai trocando ideia com todo mundo. Mais ou menos É, também, Social. né? mas aí quando eu comecei realmente a falar e me sentir confortável em passar vergonha, cara, é quando você começa a aprender de uma maneira muito mais rápida e você vai perceber isso. Então eu acho que isso é um ponto muito interessante. E o segundo é começar a conversar o mais cedo possível. Porque uma língua não é apenas um entendimento, mas uma língua também é músculo. Então Uhum. a maneira que você fala, a maneira com que você pronuncia as palavras. Então, quanto mais cedo você começa a falar e conversar, interagir, falar suas primeiras frases, mais rápido você vai realmente conseguir falar bem, entende? Então, por exemplo, agora eu estou aprendendo alemão todo dia. Estudo ali um pouquinho, 10, 15, 20 minutos.
E aí eu pego uma frase, aí eu repito, aí minha mãe tá na cozinha, aí eu vou lá, peço aquilo em alemão e não entende nada, ela olha pra minha cara, mano, o que você tá falando da vida? Aí eu falo, não, eu falei tal frase em alemão, aí ela fala assim, Legal. legal. E assim, e aí você vai aprendendo. Então, uma frase por cada frase. Então, acho que aprender a conversar, interagir, falar o mais cedo possível vai fazer muita diferença. Legal. Top. Bom, deixa eu pensar uma coisa que o Robson não falou, né? Faz muito sentido, foram dicas muito boas. Mas uma coisa que acontece no Brasil, né, para quem é adulto, é que eu acho que muita gente já tem um inglês básico ali, né, que tem muita influência de filme, de música, de propaganda. Várias palavras no Brasil são em inglês, né, tem essa origem. E aí eu sinto que muitas pessoas já têm um inglês básico ali, muitas pessoas zoam, mas elas sabem, tipo, The book's on the table, what's your name, how are you, já são frases que dá para você se comunicar com alguém, né? Então a dica que eu deixo é, como o Robson disse, começar a conversar desde o princípio, só que você tem que colocar temas que te interessam, né? Então, a aprendizado de inglês está meio que dividido em duas partes. O momento que você absorve o conhecimento, né, o input e o output. O momento que você coloca para fora o conhecimento que você teve, que você fala, que você escreve, enfim. Então você tem que sempre estar, como eu posso falar? Você sempre tem que estar alimentando esse ciclo. Então, aprendendo coisas novas, consumindo e falando. Então, para isso, coloque coisas que têm a ver com você, né? Com seus interesses, coisas que você gosta de falar, ou como, né, você pode usar a Be Confident, praticar conversação com ela. E eu acho que o que vai fazer você se manter constante, porque não tem metodologia milagrosa, é quanto você vai se expor ao idioma. Então, para você estar sempre se expondo, sempre se manter constante, ter disciplina, você tem que ter muito bem na sua mente, qual que é o seu objetivo com o inglês? Então, é para consumir filmes, é para fazer viagens, é para, sei lá, ganhar mais. Então, você sempre tem que estar aquilo, pensando aquilo, atrelado ao seu estudo, para você realmente querer estudar todos os dias, como eu fiz lá no desafio de 60 dias, né? Lá eu só era um desafio, então eu me expus publicamente, falei que vai fazer aquilo. Eu estava fazendo vídeos, tinha pessoas no projeto, então eu tive que fazer, não tinha como, hoje eu Uhum. não vou estudar. Não, não tinha essa, tinha muita coisa em jogo. Então aquilo fez eu ter a disciplina, sabe? Então algumas dicas assim, às vezes pode te ajudar também a ter disciplina, talvez fazer um compromisso externo, sei lá, colocar no Facebook, pessoal, vou estudar inglês, não sei o quê, se não der certo, eu vou pagar R$ 50 de Pix para cada um. Não sei, alguma coisa assim que faz você se obrigar a todo dia praticar um pouquinho. Exatamente, legal. Eu acho que uma das principais dicas é essa, eu acho que é a disciplina, e eu não vou falar aqui pra vocês, disciplina, porque, pô, eu acho que cada um tem a sua realidade e a disciplina de cada pessoa é condizente com a realidade de cada um, né? Mas eu acho que isso que o Luan falou é muito importante, né? De você ter um objetivo muito claro com o que que você quer com o inglês. Eu quero conhecimento, eu quero ganhar mais, eu quero viajar para fora, eu quero conseguir me comunicar, conectar com pessoas. Eu acho que primeiro é ter isso muito bem claro. Segundo, é montar uma rotina de acordo com a sua realidade. Então, eu sou uma pessoa que trabalha de manhã, à tarde, à noite. É personalizar a sua agenda de acordo com o que você consegue fazer. Então, eu consigo estudar 30 minutos por dia? Coloca na agenda, pega o Google Agenda, coloca lá 30 minutinhos, vou estudar, e fazer isso ao longo da semana, né? Não adianta eu só estudar aqui, depois de um mês estudar mais um pouquinho, depois de 3 meses estudar mais um pouquinho, que eu acho que isso vai ser algo que você não vai evoluir. O inglês é constância, você precisa todos os dias estudar um pouco. Então, tenta encaixar no seu dia, horários flexíveis que você consiga dedicar, nem que seja 15 minutos por dia, que isso já vai fazer a diferença, né? Eu acho que isso é muito importante. E encontrar ferramentas que te ajudem para isso, né? A Be Confident é uma ferramenta que você Perfeito. consegue estudar, né? Qualquer horário do dia, então você pode estudar 7 dias por semana, 24 horas por dia, e você consegue encaixar ali o horário no qual se encaixa com você, né? Uma outra dica que eu deixo para vocês também que funcionou muito para mim, funciona ainda, principalmente para quem está no começo do inglês, é sempre que você estiver fazendo alguma atividade, seja uma atividade física, seja cozinhando ou qualquer outra coisa que você esteja sozinho, pratique o inglês, né? Uma coisa que a gente fez muito lá em Londres, a gente Hum, ia cozinhar e começava a falar inglês. Luan, pega tal coisa ali para mim, pega a cebola, pega não sei o quê. Cara, vamos fazer e vai fazendo, pensando e falando inglês, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o café. Então você já vai pensando tudo em inglês. Então coloca isso no seu dia a dia, porque no dia a gente pensa que não tem muito tempo, mas a gente faz tantas coisas ali, tantas coisas que a gente perde tempo que poderia inserir o inglês, né? Então, eu vou fazer um exercício, deixa eu pensar como que é esse exercício em inglês. Não sei.
pega ali, né, a Be Confident e pesquisa como que fala tal palavra, né, daquela forma. Ah, vou fazer uma comida, deixa eu pesquisar como que essa receita aqui em inglês, enfim, incrementa o inglês de fato na sua vida, né. Então outra dica que eu deixo e a última, use todos os seus dispositivos, coloque eles todos em inglês, isso vai te ajudar, no começo vai vai ser difícil ali, vai ter com certeza vai ter uma configuração que você não vai conseguir acessar, mas isso vai te forçar a estar em contato com o idioma. Vai ter um momento que você vai pesquisar todas as palavras que você vai saber, né, o vocabulário seu, ele vai expandindo. Então acho que essas são algumas dicas que me ajudaram e espero que ajudem vocês também. Queria agradecer mais uma vez aqui o Robson e o Luan por esse bate-papo, acho que foi bem legal. Acredito que vocês também tenham gostado bastante. Antes da gente se despedir aqui, queria falar para vocês que a gente está deixando um teste gratuito aqui, né, da Be Confident, para que vocês consigam aí testar e entender um pouco como que funciona, como que a gente criou, né, a Be Confident, no caso o Robson e o Luan pensaram ali. Acho que é bem legal e é gratuito. Então, acessem aqui o link. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, Luan. Agora é a hora Valeu, de se Dani. despedir. Brigadão, galera. Muito interessante, muito da hora o papo. E até falando sobre Be Confident, eu acho que é um pouco dessa conversa que ela foi criada pensando nessa experiência de viver fora, sabe? Então, quando a gente criou a Be Confident, foi pensando, cara, como a gente consegue, né, oferecer uma experiência de estudar fora, de viver fora, sem você precisar sair de casa. Então, dentro dela, você consegue escolher professores ali de diversos países diferentes, Inglaterra, Canadá, Irlanda. Você consegue interagir com eles, trocar uma ideia. Eles têm personalidade também, eles têm história, então vocês podem perguntar sobre a vida deles. E é uma coisa que a gente tá fazendo, que é até uma curiosidade, é que a gente tá colocando muitas das personalidades que a gente tá conhecendo no meio do caminho na personalidade desses personagens. Legal. Então, pensar, cara, eu conheci essa cara do Canadá e essa menina aqui em tal lugar. E a gente está começando a fazer isso, meio que inspirando muito nessas vivências que a gente está tendo, porque a gente quer oferecer para os alunos realmente a experiência de viver fora, de trocar ideia, de conversar, de praticar, de interagir e de experimentar. Então, acho que isso é bem legal. E a gente só o começo ainda, né? É só Só como... começa. E uma coisa bem legal que o Robson falou, né? A Be Confident é mais do que só uma inteligência artificial que a gente ensina inglês através do WhatsApp. A gente traz todas as semanas pessoas de fora, né? Então, a gente tem contato com pessoas de fora de todo mundo. Então, toda semana a gente traz 3 pessoas ali para conversar com os nossos alunos, né? Então, os alunos da Be Confident, eles têm acesso também a pessoas de fora, a trocar conhecimento, a fazer conexões. Então é mais do que só um aplicativo, é realmente essa troca, essa conexão entre pessoas, né? Que no final, acho que qualquer língua que você queira aprender é isso, é o que o Luan falou, né? Você é um ser humano aprendendo uma coisa nova. Então você vai se conectar com pessoas. Para você aprender, você tem que se conectar com as pessoas. E a gente também proporciona isso aqui dentro da Be Confident, né? Tá, e a última dica que eu quero deixar aqui pra vocês é sobre a Be Confident, que vocês podem conversar em português com ela também, né? Então, como que funciona? Eu usei muito essa metodologia no meu processo do desafio de 60 dias, que, como eu disse, eu era totalmente A1, tipo, eu era muito iniciante lá quando eu comecei a estudar com com a Be Confident. Eu só sabia frases simples, né? What's your name e tal, não sei o quê. E o que acontecia? Quando eu tinha vários temas para conversar com a Biconfident, que ela me fazia perguntas, ou eu tinha que fazer perguntas para ela, e ali eu ia respondendo com o inglês básico que eu tinha, né? Mesmo sem conexões verbais, sem isso, sem aquilo, a Biconfident já conseguia me entender, mesmo eu falando palavras soltas, e depois me dava uma frase 100% completa, correta ali para eu estudar. Então eu anotava no caderno e tal. Só que quando eu queria falar alguma coisa, por exemplo, contar sobre o meu passado, e eu não sabia falar aquilo de jeito nenhum em inglês, aí eu usava o português e depois voltava para o inglês. Então, aquilo, né, falar inglês e português ao mesmo tempo, eu deixava eu construir a frase completa, sem parar, e foi me dando confiança também para falar, né? Porque era uma inteligência artificial, então ela me corrigia, não precisava ter medo, vergonha nem nada. Então eu só ia falando, 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 ela ia me corrigindo, eu ia anotando, e eu aprendi meio que igual o Robson falou, né? Por osmose. O tanto de falar certo e errado, ver o que é o certo e refazer, até que um momento eu destravei e comecei a falar de uma maneira muito mais natural, né? Então, se você quiser testar o Conflict, clica aí no link abaixo e teste gratuito agora mesmo. Obrigado, Bora que pessoal. bora. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo talk. Até mais, galera.